Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira, dia 27 de janeiro, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Convido você a rezar comigo a leitura orante da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão por mais um dia que desperta, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Que o Espírito Santo esteja presente neste momento de oração. Ó Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, despertai meus ouvidos para que eu possa escutar como discípulo a palavra de Deus. Que meu coração seja uma terra boa, para que vossa palavra seja semeada e possa dar muitos frutos, bons frutos. Amém. Hoje, na palavra do Evangelho de hoje, Jesus diz: escutai. Esta é a atitude fundamental para acolher em profundidade a palavra de Deus. A acolhida do reino depende da escuta da palavra e da liberdade do destinatário, para que a semente da palavra caia no coração e produza bons frutos. Escutemos o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 4, versículos 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para os que olhem, mas não enxergam, escutem, mas não compreendam. Para os que não se convertam e não sejam perdoados. Ele lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que a palavra do Evangelho de hoje diz? O que ele semeia? Onde caíram as sementes? Como foram cultivadas as sementes? O que aconteceu com a semente que caiu em terra boa? Jesus explica que a semente que o semeador semeia é a palavra. Quais as definições de Jesus para as sementes que caíram em terra à beira do caminho? No terreno pedregoso, entre os espinhos e na terra boa? Qual a produção daqueles que ouvem e acolhem a semente da palavra? Esta parábola apresenta 3 referências: o semeador, a terra e a semente. Inicialmente, é dada ênfase ao semeador. Em sua generosidade, ele lança semente por toda parte. Depois vem a terra em sua diversidade. A produtividade das sementes que caíram em terra boa compensa as sementes que se perderam em outro tipo de terreno. Nesse sentido, a tarefa do semeador é recompensada. Nós somos os semeadores e temos a missão de semear com abundância. Outras vezes somos a terra dura, com pedras e espinhos, mas há a terra boa que compensa todo o trabalho. Marcos não diz qual o tipo de cultura a que se referia, provavelmente trigo. A produtividade oscilava entre 10 e 13 grãos, mas a palavra de Deus surpreende, podendo chegar a 100 grãos. Agora vamos trazer a reflexão da palavra para a nossa vida. O que o texto diz para você? O que a parábola lhe diz hoje? Concretamente, o que esta parábola ensina, poderia dizer que precisamos pensar no valor da semente. A semente serve para nos alimentar, para que possamos viver e sobreviver enquanto estivermos nessa terra. A semente, ou grão de trigo, representa tudo o que é bom e útil para a edificação de um ser humano. Precisamos ser semeadores de tudo o que é bom, útil e verdadeiro para uma boa convivência fraterna. Precisamos alimentar os outros com o que é bom e verdadeiro. Para isso, precisamos nos alimentar primeiro com tudo o que é bom e verdadeiro, pois ninguém dá o que não tem. Não é cristão aquele que semeia o que é mau ou ruim. O Evangelho usa um termo para este tipo de pessoa como inimigo de Deus que semeia o joio no meio do trigo. Este tipo de pessoa trabalha à noite para significar as trevas que dominam sua vida. O trabalho do cristão é semear as sementes da bondade, do amor, da solidariedade para o próximo, para qualquer pessoa sem nenhuma qualificação, pois Deus não faz distinção de pessoas. A bondade é o único investimento que nunca falha, pois Deus é o bem maior. Como diz um ditado popular, Deus pode tardar, mas nunca falha. O cristão não tem que se preocupar com a colheita ou o resultado, mas apenas que semeie. A semente da bondade, da capacidade de fazer o bem aos outros, não pode deixar morrer na mão. O cristão tem que plantá-la para os outros e nos outros. Lembre-se, o cemitério é o lugar de decomposição. O que é bom, útil e verdadeiro temos que fazer em vida. O resto é apenas uma pura vaidade que vale a pena largar. Sejamos bons e perseverantes semeadores do bem. Você é um cristão que produz 30, 60 ou 100 na vida da igreja? O que impede a palavra de Deus de produzir todo o seu fruto em nós? As preocupações? A superficialidade? As tentações? Às vezes, a culpa pode ser de fora, pedras e espinhos da vida que sufocam a bondade. Mas a culpa pode ser nós mesmos, pois viramos um terreno estéril e não abrimos todo o nosso coração para a palavra de Deus que nos dirige. Pensemos nisso. O que o texto nos leva a dizer a Deus? Reze comigo. Ó Senhor Jesus Cristo,
Abre os olhos do meu coração para que eu possa ouvir a Tua palavra, que eu entenda e faça a Tua santa vontade, pois sou um peregrino na terra. Não escondas de mim os Teus mandamentos, mas abre os olhos para que eu possa perceber as maravilhas da Tua lei. Fala para mim as coisas ocultas e secretas da Tua bondade. Em Ti coloco minha esperança, ó meu Deus, de iluminar minha mente e meu entendimento com a luz do Teu conhecimento, não apenas para valorizar as coisas que estão escritas, mas para realizá-las, pois Tu és a luz para aqueles que jazem nas trevas, e de Ti vem toda boa ação e toda graça. Amém. Rezemos com fé e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Contemple o convite de Jesus para escutar e acolher a palavra. Qual sua atitude a partir da escuta atenta da parábola do semeador? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quarta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço. E fique na paz.